A gente chama neste momento Aguirre Talento, que tem mais detalhes sobre o indiciamento de hoje de Bolsonaro e outras pessoas nesse caso de vacinação. A Aguirre está apurando esse noticiário e traz aqui informações para a gente ao vivo. Olá, Aguirre, bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Sakamoto. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. O que vocês querem saber exatamente? Que eu peguei o bonde andando. Me Adoro. pergunta aí. O que vocês querem saber? Achei o máximo. Ó, a coluna do Agui, vamos para tua Tudo. manchete. A gente quer saber tudo que você, até o que você não escreveu. Veja o envolvimento de cada um na fraude da vacina, segundo a PF. Vamos até pegar por aí, o Aguirre, qual foi o crime aí cometido por Bolsonaro? Que indiciamento, o que traz em detalhes esse indiciamento da Polícia Federal em relação a Bolsonaro? Tá agora nas mãos do Ministério Público, se leva adiante ou não. Mas quais são as acusações contra o ex-presidente Bolsonaro e o que isso pode complicar na vida dele, né? Exato. O caso de Bolsonaro envolve especificamente a emissão do certificado falso de vacina em seu nome e em nome de sua filha, Laura, sua filha menor de idade, que essa emissão dos certificados falsos de vacina foi corroborado pela Polícia Federal por algumas informações adicionais, uma delas, o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A gente revelou, até no fim do ano passado, em outubro, que nos seus depoimentos, Mauro Cid disse que emitiu esses certificados falsos de vacina em nome de Bolsonaro e de sua filha, a pedido, cumprindo ordens de Jair Bolsonaro, e que imprimiu esses certificados e os entregou em mãos ao então presidente da República. A Polícia Federal pegou os registros das impressoras do Palácio da Alvorada e identificou até mesmo um elemento de prova que corrobora essa informação, que foi justamente o uso da impressora para imprimir dois arquivos com o nome de certificado de vacina no dia 22 de dezembro, que foi quando o Mauro Cid acessou o registro do Conect SUS de Jair Bolsonaro. Então, todos esses elementos acessados pela Polícia Federal na investigação corroboram que o ex-presidente recebeu, sim, esse certificado de vacina contra a Covid-19 e, na avaliação da Polícia Federal, ele pediu aquele documento justamente porque iria viajar aos Estados Unidos e queria ter aquilo em mãos no caso de algum imprevisto. É importante a gente ressaltar que a investigação ainda não identificou, porque ainda há diligências pendentes, isso o relatório final traz essa informação, ainda não identificou se Bolsonaro realmente fez uso desse documento para entrar nos Estados Unidos, porque foram solicitadas informações ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em cooperação internacional, e essa resposta ainda não chegou para as autoridades brasileiras. Mas só o fato de ter havido a inserção de dados falsos já configurou um crime, que é esse crime de inserção de dados falsos, com pena prevista de reclusão de 2 a 12 anos. E a Polícia Federal também considerou que Jair Bolsonaro estava cometendo o crime de associação criminosa juntamente com essas outras pessoas que utilizaram a estrutura da Prefeitura de Duque de Caxias para emitir esses certificados falsos de vacina. Então, todos os outros personagens envolvidos, citados nessa investigação, acabaram sendo indiciados por esses crimes. A maioria pelo crime de inserção de dados falsos, alguns por outros crimes, como, por exemplo, Mauro Cid e a sua esposa Gabriela foram indiciados pelo crime de uso de documento falso, porque no caso deles, a Polícia Federal tinha a comprovação de que eles entraram nos Estados Unidos utilizando esses certificados fraudulentos. Então, todas as pessoas que comprovadamente utilizaram esses certificados fraudulentos acabaram sendo indiciadas também por esse outro delito, por ter utilizado o certificado de vacinação falso
para viajar aos Estados Unidos. Então, a PF fecha esse capítulo dos certificados de vacina para colocar força total na história do golpe, que para os investigadores hoje é a mais importante envolvendo o ex-presidente. Ó, interessante isso que você está falando. Na avaliação, então, da Polícia Federal, o mais importante é o da tentativa de golpe. Esse é o mais forte. É isso? Exatamente. Esse caso da vacina, inclusive, era o mais simples que havia surgido até agora, porque desde o início a documentação indicava fortemente que os certificados falsos foram emitidos e diversos deles haviam sido usados. Então, havia algumas diligências pendentes que o caso demorou um pouco para ser finalizado. Mas o caso do golpe, que hoje é prioridade dos investigadores também já é considerado em estágio avançado, justamente depois dos depoimentos dos militares que foram vistos nas últimas semanas e dos depoimentos que foram tornados públicos na última sexta-feira, por meio dos quais a gente ficou sabendo que o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, por exemplo, confirmou que Jair Bolsonaro discutiu minutas e documentos golpistas com ele. Deu um Eu probleminha aí. tive um Ô, imprevisto aqui. É, caiu alguma coisa aí? Não. O que foi que aconteceu, Aguirre? a minha cachorra tá ouvindo Ah, eu tudo. sabia que era um cachorro. Tenho certeza Ou que é era um cachorro. cachorro ou é gato. O gato do Sakamoto às Nada. vezes sobe ali no teclado. É, o Josias ele já não deixa o Dom entrar na sala, tadinho. Ele fica do lado de Não, fora é esperando fechado até aqui. fechado. Ele fica chorando do lado de fora. Ó, na reportagem do Aguirre Talento, ele diz que o relatório final já está nas mãos de Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes agora vai enviar o material para o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, apresentar a denúncia. Daqui a pouquinho a gente tem o Walter Mairovich para nos explicar esse trâmite jurídico, mas queria até ouvir o Aguirre a respeito disso. Então, tem alguma previsão de quando o Alexandre de Moraes deve fazer esse encaminhamento? O Aguirre não. Então, isso geralmente é um trâmite rápido. A informação que eu tenho é que não chegou ainda na Procuradoria-Geral da República, mas a equipe da PGR já está de prontidão para analisar essa documentação para verificar sobre a apresentação de denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso também, hoje também, o ministro deve dar acesso aos advogados, deve haver uma corrida de advogados até o gabinete para tentar obter cópia de todo o material, e aí, ato contínuo, esse material deve ser enviado à PGR para finalização desse braço da investigação no caso das vacinas, e depois a PGR vai analisar os outros casos à medida que a Polícia Federal concluir as investigações. O Aguirre, em algum momento o Mauro Cid chegou a reconhecer ou até a dizer que Bolsonaro pediu a adulteração da carteira de vacinação, porque Bolsonaro nega isso, né? Ele disse até em entrevista à Jovem Pan, em conversa com algum jornalista da Jovem Pan, ele disse que ele está muito tranquilo com isso, que ele nunca tomou vacina e que ele não tem nenhum receio em relação a esse indiciamento. Mas por esse indiciamento, há provas de que realmente Bolsonaro teve a sua carteira falsificada e, de certa maneira, talvez tenha pedido isso também para Mauro Cid, porque se Mauro Cid realizou, o pedido partiu de Bolsonaro, é isso? Sim, o que Mauro Cid deixa claro no depoimento de sua delação premiada é que ele confeccionou esses certificados falsos de vacinação para Bolsonaro e para a filha de Bolsonaro por ordem do ex-presidente. É importante a gente lembrar que na função de ajudante de ordens, como o próprio nome diz, Mauro Cid, na maioria das vezes, cumpria ordens. Então, seria muita elucubração achar que ele iria de iniciativa própria cometer esse crime, emitir esses documentos falsos em nome de Bolsonaro, sem ter o consentimento e sem ter uma ordem, um pedido do ex-presidente. Então, apesar de Bolsonaro negar enfaticamente, a defesa de Jair Bolsonaro também sempre colocou em dúvidas esse ponto da delação premiada, a gente revelou parte disso no final do ano passado, mas Mauro Cid deixa claro que confeccionou a pedido de Bolsonaro, fez a impressão desses documentos e os entregou em mãos
ao ex-presidente ainda no final do ano, antes da viagem aos Estados Unidos. Ô Cid, já vou. Ô Cid, te chamando de Mauro Cid. A gente fala tanto de Mauro Cid que eu já ia chamar o Aguirre de Mauro Cid. Só para te liberar já, o Aguirre, a lista dos indiciados. Vamos aqui até abrir no telão. A reportagem do Aguirre já está disponível para você na página do UOL. Mas ele traz aqui a lista das pessoas que foram indiciadas, né? Começa aqui por Bolsonaro, Mauro Cid. Quais outros nomes que você destacaria aqui, ô Aguirre, porque você separou, né, por pessoas indiciadas por dados falsos em sistema de informações, pessoas indiciadas por crime de falsidade ideológica de documento público, nessa tá o Mauro Cid e a esposa, né, Gabriela Cid, e o Ailton Barros também, uma pessoa muito próxima a Bolsonaro, associação criminosa, e aí aparece o nome de Bolsonaro, entre outros, e o uso de documento falso, não aparece Bolsonaro, que é aquilo exatamente do que você falou, não sabe se ele realmente utilizou o documento para entrar nos Estados Unidos. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa lista, quais outros nomes que chamam a atenção? Então, todo o entorno ali dos assessores de Bolsonaro, que inclusive acompanharam ele em viagem aos Estados Unidos, como Marcelo Câmara, Sérgio Cordeiro, que eram seguranças do presidente, também foram alvo desse indiciamento, justamente porque eles eram muito próximos a Mauro Cid e Mauro Cid usou esse esquema na prefeitura do Duque de Caxias para emitir certificados falsos de vacina para todos eles, principalmente por causa da viagem para os Estados Unidos no final do ano. O Ailton Barros, que foi indiciado, era o intermediário e o articulador da emissão desses documentos falsos usando a estrutura da Prefeitura de Duque de Caxias, como o próprio Cid relata em sua delação premiada. E também me chama a atenção, de certa forma, os crimes imputados à esposa de Cid, a Gabriela, foram crimes com penas menores, apesar de ela não ser signatária do acordo de colaboração premiada. Isso significa que, eventualmente, ela pode, eu ainda não vi a soma exata do tamanho das penas imputadas a ela, mas ela provavelmente vai poder encerrar mais facilmente esse procedimento, fazer alguma espécie de acordo também. Então, de certa forma, houve uma redução de danos ali para a Gabriela, e no caso de Mauro Cid, como ele fez um acordo de delação premiada, ao final da investigação, ao final das outras linhas de investigação e no momento de haver o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes vai decidir que benefício ele terá com esse acordo, e ele poderá até mesmo ter o perdão judicial e não receber nenhuma pena por esses crimes imputados. Então, isso vai ser um segundo momento do julgamento que vamos ter que esperar mais um pouco para saber qual vai ser a pena exata e os benefícios dados a Mauro Cid. Aguirre, obrigada pela sua participação ao vivo aqui no nosso All News. Bom trabalho para você. Obrigado. Se eu tiver novidades, eu aviso aí para vocês. Pode vir, pode vir. Você sabe que a porta está Vai. sempre aberta para você.